Olá, bom dia. Hoje é 11 de maio de 2025, 11 de 5 de 2025, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 365. Então, vou explicar para você. Se não me falha a memória, 365. 1 Coríntios 16, versículo 10. Veja o que eles vão explicar aqui, nesse versículo. É muito importante isso aqui, para que você entenda. Você que crê no Evangelho, que gosta do Evangelho e segue o Evangelho. 1 Coríntios 16, versículo 10. Olha só. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Então, veja o que Paulo diz. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Então aqui eu quero mostrar uma coisa para você, que Paulo, eles falou isso, se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco. Sem temor, ele está explicando que ele deveria ensinar o Evangelho, falar do Evangelho, falar o que Deus queria para os irmãos, ser guiado pelo Espírito, falar o que o Espírito, o que Jesus e Deus quisesse que ele falasse, com autoridade a palavra, como ela é, entendeu? É nesse sentido. Ele não devia, Timóteo não ia com temor deles. Vou falar isso, vou falar aquilo. Eu vou dizer isso, dizer aquilo, eu vou ensinar isso. Paulo mandou falar isso, eu não vou falar isso. Jesus, a palavra de Jesus confronta muito com os pecados, com a nossa vontade, o nosso querer. As palavras de Jesus confrontam muito conosco, o ser humano. Então eu não vou falar determinadas coisas. Paulo não tinha isso. Paulo era ensinado por Timóteo, sabia que Jesus e Deus e o Espírito Santo gostavam sim de falar a palavra como ela é. Então Paulo explicou para eles, e se for Timóteo, se Timóteo for enviado aí, veja que esteja sem temor convosco. Veja que ele esteja sem temor convosco. Então ele vai estar sem temor convosco. Então ele vai ensinar, vai pregar, vai falar a palavra, vai dar o conselho, orientações, mas sem temor. No sentido que ele irá falar como eu falo ou como é a vontade de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nesse sentido, para que você entenda. Porque trabalha na obra do Senhor. Então Timóteo trabalhava na obra do Senhor, como eu também. Então Paulo citava a obra do Senhor como uma coisa muito séria, importante, e é séria e importante. Então Paulo diz que ele trabalha na obra do Senhor, como ele também. Então aquilo que ele ia falar sem temor, ele ia falar a verdade. Portanto, ninguém o despreze. Paulo disse assim, ninguém despreze, dê ouvido, medite sobre aquilo que ele vai falar, que ele vai ensinar. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhava-o em paz. Então eles tinham que viver em paz com ele e acompanhar ele em paz. Se alguém fosse para algum canto com Timóteo, deveria estar em paz. Viver em paz, não ter contenda, briga, discussões, ou alguém achar o seu achar e passar o seu achar a falar, a viver e estar em inimizade, ou estar em contenda, discussões, brigas, ou não no mesmo acordo, para que venha ter comigo. Então Paulo queria que Timóteo fosse até ele, e pois espera com os irmãos. Então Paulo esperava também com os irmãos. Só para que eu e você entenda, Paulo visava isso. Então eles tinham que estar em paz. Eu vou explicar uma coisa para você aqui, meu amigo e minha amiga. Imagine só se eles fossem sair de canto em canto e não estivessem em paz, estivessem desprezando um ao outro, tivesse um ao outro ali junto com quem estivesse com ele, não em paz, não falando a verdade, não sendo sincero. Como ficaria, como ele iria chegar até Paulo e ensinar o que tinha que ensinar de Deus? Os outros iam perceber que eles não estavam no mesmo espírito, estavam na carne, e estavam discutindo, brigando, contendendo. Então, os irmãos tinham que ter a certeza e ficar em paz com ele. E cada um deles tinha que ter essa certeza e ficar em paz para que a obra de Deus não tivesse nenhum impedimento. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos até convosco. O irmão Apolo, acerca do irmão Apolo, roguei muito que fosse com os irmãos até convosco. Então Paulo queria que outros irmãos, Apolo e outros irmãos, fossem até quem? Timóteo e aqueles irmãos.
Tudo isso para orarem, conversarem, meditarem na palavra, ficarem fortalecidos. Mas na verdade não, veja bem, não teve vontade de ir agora. Então não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Então tinha que entender que não era assim não, que eles não iriam porque não havia uma boa ocasião, entendeu? Tanto de quê? Tanto dos irmãos, como de alguém que não estava achando que era uma boa ocasião naquele momento, que estava em dúvida, que não estava em certeza, que acharia que não era aquele momento de ir. Então, eles tinham que entender isso, para que ninguém fosse e não acontecesse nada com alguém, ou então eles não fossem por algum só impulso, mas sim pela direção do Espírito de Deus. Então, bom dia, tudo de bom.